Bom dia, com mais uma live da nossa semana OAB. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a Carol Carlos e hoje daremos dicas gratuitas de direito constitucional, agora às 9 para sua prova de domingo. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem está chegando agora, eu vou explicar rapidamente o que é a semana OAB. A primeira fase do 33º exame acontece no domingo, dia 17 de outubro, certo? Certo. O Supremo pensou o seguinte: que tal fazermos uma semana de lives com dicas gratuitas para ajudar os nossos alunos? Essa é a semana OAB, uma semana inteirinha de lives com dicas para a sua prova de domingo. Já tivemos direito civil, direito tributário, ética e estatuto da OAB, processo civil, direito empresarial, tivemos trabalho, processo do trabalho e agora teremos direito constitucional com dois professores da casa que são sensacionais: Renatinha Abreu e Gustavo Americano. Enquanto eu fixo aqui nos comentários o tema da nossa live e convido os professores para participar aqui comigo, para participarem com a gente, eu vou pedir para vocês mandarem essa live para os amigos. Vamos combinar assim? Clica nesse aviãozinho aqui, encaminha para todo mundo que vai fazer a prova, porque assim a gente compartilha conhecimento. Vou colocar aqui semana OAB, direito constitucional. Pessoal, para quem não nos assistiu nas outras lives, fiquem tranquilos, estão todas salvas aqui em nosso IGTV e também no nosso canal no YouTube. Já estou convidando aqui os nossos professores. E mais tarde, às 17 horas, teremos Direito Administrativo com a Flavinha e Direito Internacional com o professor Paulo Márcio. E amanhã tem mais live. E sábado tem o Hora H. Bom dia, tudo bem? Eu tô de cabeça para Olá. baixo, né? Consegue virar? Consigo, claro. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? E Tudo aí? jóia. E aí, amigo? Como é que Como você é que tá? tá? Agora eu Ó, ajeitei, ó. dona, Vou passar por que uma bom. explosão aqui, mas já ajeitamos. Eu Ficou sempre ótimo. me perco com essa questão do Instagram. Nunca sei se é em pé, se é deitado. Sempre me perco. Sempre se perde. Não, tranquilo, é assim mesmo. É assim mesmo, a gente vai fazendo aí. Pessoal, dupla, o que é que vocês separaram para o pessoal que está nos assistindo aqui de dicas para a prova de constitucional que já acontece no domingo? Conta para Não, mim. deixa eu só um minuto, deixa eu só dar um up aqui na minha câmera, que não Tá deu. bom. Gustavo, enquanto isso, Pronto. só Diga, falar para o pronto. pessoal que está nos assistindo aqui rapidinho, enquanto a gente se ajeita aqui, que o Hora Hum. H está no nosso site ainda para quem quiser se matricular, tá? Por um valor super simbólico, investimento para a vida, R$19,95, para você ter dicas para ativar sua memória de curto prazo, dicas certeiras para a prova. A gente falou isso aqui ontem e nas outras lives também, que o nível de acerto de vocês, nossos professores, é assim, é altíssimo, 90, 95%. Então vale muito a pena fazer o nosso Hora H, que é o maior e melhor evento de revisão de véspera do Brasil. Não é isso? Eu adoro essa frase, ativar a memória de curto prazo, porque é exatamente isso que acontece. Pode não ser aquela dica, mas você consegue estimular o raciocínio para um outro tema que o aluno não erra. Exatamente. E assim, o hora H a gente costuma acertar as dicas, não é porque a gente tem bola de cristal, não é porque nós somos professores com longa estrada na docência em cursos específicos para a OAB, então nós conhecemos bem o examinador, nós conhecemos bem o estilo da prova, a evolução dos temas ao longo dos exames, então assim, não é mágica, não é porque nós somos... É claro que de vez em quando eu acho que eu recebo umas luzes divinas, sabe, Carol e Gustavo? Porque de vez em quando eu tenho... Exame passado, gente. Eu dei uma dica sobre índios. Quem lembra de estudar índios no curso? Índios. Eu Aí, jamais índios. falaria sobre índios, jamais. Índios. Só se fosse Então, num assim, concurso do MPF. aí É. sim. Mas eu também sou muito fã assim, desses eventos de revisão de véspera e o Hora H, ele sempre morou e vai continuar morando no meu coração. Verdade, concordo. E no meu também, porque foi através dele que eu conheci o Supremo. E aí depois eu posso contar um pouquinho mais sobre isso. Vamos então para a nossa revisão de constitucional. O que vocês separaram para a gente aí para essa manhã? Olha, o que eu e o Gustavo combinamos, né, Gu? Combinamos assim. Nós selecionamos 5 grandes temas. E aí, dentro desses 5 grandes temas, eu vou fazer um bate-bola com o Gustavo, trago uma dica pontual sobre o tema, o Gustavo traz outro. Então, são 5 temas.
nós vamos trabalhar poder constituinte, remédios constitucionais, poder judiciário, direitos políticos e controle de constitucionalidade, tá? Então, a nossa live vai funcionar dessa maneira. O primeiro grande tema, que a gente acha que é um tema de tendência de cobrança para o 33º exame, é o tema poder constituinte, que se situa dentro da teoria da Constituição. O que você tem para falar para a gente sobre o poder constituinte? Vamos lá. O que eu gosto de lembrar? Eu sempre gosto de fazer aqueles mapas mentais. Eu tenho, assim, mapas mentais na minha cabeça que eu gosto que o pessoal lembre o seguinte: poder constituinte é um grande gênero. A gente tem espécies do poder constituinte, o originário, o derivado, a gente tem o poder constituinte de revisão, a gente já teve o poder constituinte de revisão e o poder constituinte difuso, cada qual ocupando o seu papel. Poder constituinte originário, qual que é a ideia que a gente tem que ter? É aquele poder de fato, é uma mola social propulsora que é destinada para quê? Inaugurar uma primeira ordem constitucional em ordenamento jurídico ou romper com uma ordem constitucional anterior, inaugurando outra. A característica que eu gosto mais de trabalhar, Rê, é que o poder constituinte originário, se a gente tivesse uma banca igual o FCC, que eu brincava na minha época, que ela é Fundação Copia e Cola, ela seria, a característica dele seria ser um poder ilimitado. A gente tem... Exatamente, a gente tem essa característica dele, né, da ilimitabilidade do PCO, mas eu gosto de fazer uma ressalva que hoje, pelos tratados internacionais de direitos humanos, pelos limites das soberanias de outros estados, essa ilimitabilidade ela não é tão absoluta assim. Porque imagina o seguinte, se uma nova ordem constitucional é instaurada hoje no Brasil e com base nessa característica da ilimitabilidade é permitida a pena de tortura, de tratamento cruel, isso não passaria. Então, o aluno, nesse ponto, ele tem que ficar atento, porque hoje, pelos tratados internacionais de direitos humanos, essa ilimitabilidade ela não seria algo tão absoluto assim, e a nossa prova ela traz uma linha de raciocínio maior do aluno que ele tem que ficar esperto, atento a essa possibilidade. Ele tem que lembrar o seguinte, saindo do originário, a gente tem o poder constituinte derivado. O derivado já não é um poder de fato, não é uma mola social, não é um movimento social, é um poder jurídico. E, como poder jurídico, ele apresenta determinadas limitações que são inseridas pelo próprio ordenamento jurídico. Mas antes da gente falar dessas limitações, a gente precisa lembrar o seguinte, o poder constituinte derivado, ele pode ser um poder constituinte derivado reformador, que é o responsável por alterar o texto da Constituição, suprimindo, incluindo novas disposições constitucionais. O instrumento do poder constituinte derivado reformador são as emendas constitucionais. Mas ele pode ser também um poder constituinte derivado decorrente, que está lá no artigo 25 da Constituição, e é aquela permissibilidade que é conferida aos Estados-membros de elaborarem as suas próprias constituições estaduais. E ele pode ser um poder constituinte derivado de revisão, que já aconteceu, estava lá no artigo 3º do ADCT e não vai existir mais, porque ele está esculpido numa norma constitucional de eficácia exaurida. Já aconteceu a revisão do texto da Constituição por um processo mais simplificado. E já que ela aconteceu, ela não vai acontecer mais. E dentro do poder constituinte derivado reformador, a gente tem limitações, e essas limitações a gente tem que ficar muito atento. Por quê? Nós temos limitações circunstanciais. Isso é mole. Em determinadas circunstâncias, a Constituição ela não pode ser alterada. Quais circunstâncias são essas? São aquelas circunstâncias que compõem o sistema constitucional das crises. Estado de defesa, estado de sítio, intervenção federal. A gente tem limitações formais, que é o quê? Nada mais, nada menos que formalidades, solenidades que são estabelecidas pela Constituição para alteração do texto da Constituição. Pode ser subjetiva e pode ser objetiva. Subjetiva o quê? Lembrar de sujeito.
Existem determinados legitimados especiais para deflagrar o procedimento de emenda à Constituição. Presidente da República, mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação manifestando cada uma delas pela maioria relativa de seus membros, ou então 1/3 da iniciativa dos parlamentares. Mas a gente tem que lembrar também de quê? Das limitações objetivas, que são aquelas que saem da fase de iniciativa e estão ali dentro do devido processo legislativo. Uma emenda constitucional ela tem peculiaridades para ser aprovada. Um quórum de votação de 2/3, uma maioria de 2/3, não, de 2 turnos, pessoal, delete isso aí, 2 turnos de votação, com uma maioria qualificada de 3/5 dos membros. E a gente tem uma peculiaridade também, que eu sempre gosto de ressaltar ela, que é a seguinte: o presidente da República ele não participa do procedimento de aprovação de uma emenda constitucional. Ela é promulgada pelas mesas das casas legislativas. Aquela fase complementar que você tem do executivo, de sanção ou de veto, ela não existe quando a gente fala de emenda à Constituição. Então, as mesas das casas legislativas vão fazer a aprovação e ela vai ganhar um número sequencial de ordem. É por isso que a gente tem emenda constitucional 1, 2, 103, 109 e por aí vai. E lembrar o seguinte, a doutrina fala de limitação temporal, que durante um determinado lapso de tempo a Constituição não pode ser emendada. E ressaltar o seguinte, hoje a gente não tem limitação temporal na nossa Constituição. Já tivemos na Constituição de 1824? Já tivemos, mas na de 1988 a gente não tem. Então, assim, eu gosto de trabalhar, quando a gente fala de poder constituinte, esses pontos do originário, do derivado, e lembrar o seguinte, poder constituinte difuso, eu acho a coisa mais linda que tem, porque é Você uma roubou minha dica, que eu ia situação... falar do difuso. Ah, então pronto, então já te passa a bola, já Pode sabe que ele com falar. a gente. Vai lá. Não, o poder constituinte difuso, ele traz uma ideia de plasticidade da Constituição, da Constituição acompanhar a evolução social. Porque o procedimento de alteração formal do texto da Constituição, ele é um procedimento dificultoso, que é só através de emendas constitucionais. Gustavo falou que não é qualquer pessoa que pode apresentar, precisa de um quórum maior para aprovar, que é um processo legislativo todo especial. Só que a sociedade evolui mais rápido do que isso. Então, é necessário que haja alteração na Constituição com relação à sua interpretação. Então, o poder constituinte difuso, ele é o responsável por alterações informais na Constituição, por alterações de interpretação do texto constitucional. Então, nós não teremos alteração de texto somente por emenda constitucional, mas sim alteração de interpretação. A interpretação é a forma mais comum de expressão, não é a única, do poder constituinte difuso, através daquilo que a gente chama de mutação constitucional. Então, um exemplo legal que a gente tem na nossa Constituição de mutação constitucional é quando a Constituição nos fala sobre, lá na parte da ordem social da família, sobre a união reconhecimento da união entre homem e mulher. Só que hoje nós sabemos do reconhecimento de união estável, e também entre homem e homem, mulher e mulher, através de uma interpretação daquele texto da Constituição para acompanhar a evolução da sociedade. Inclusive, hoje nós sabemos que é possível até mesmo a conversão em casamento de pessoas do mesmo sexo. Então, é a ideia de mutação constitucional umbilicalmente ligada à ideia de poder constituinte difuso. Não temos alterações de texto, e sim alterações informais na interpretação da Constituição. Isso aí, eu adoro. Bora pra mim, a segunda dica? Adoro, também adoro. Excelente. Fiquei uma hora falando disso. Esse tema é muito bom mesmo. Porque eu adoro essas coisinhas, né? Olha, segunda dica, então, agora? O segundo tema que a gente vai trabalhar é remédios constitucionais. Remédios. Eu queria começar falando de mandado de segurança, só relembrando com vocês
os requisitos para o mandado de segurança, porque a prova da primeira fase pode te cobrar isso dentro de 1 milhão de questões de casos concretos de mandado de segurança. Então, se a gente souber esses requisitos, a gente consegue resolver muitas questões. Então, o mandado de segurança é uma ação constitucional de caráter civil, está prevista na Constituição, no artigo 5º, inciso 69 e o inciso 70, e tem um procedimento especial na Lei 2016, do ano de 2009. Para a gente ter um mandado de segurança, o cabimento de um mandado de segurança, nós precisamos, primeiramente, ter um ato ilegal ou um ato abusivo. Um ato ilegal é um ato que violou a lei. Um ato abusivo é um ato que tem um excesso de poder ou um desvio de finalidade. Esse ato ilegal ou abusivo, ele tem que ser praticado por uma autoridade, chamada autoridade coatora. A autoridade coatora é aquela autoridade pública ou um agente de pessoa jurídica no exercício de funções públicas que pratica a ilegalidade, responsável pela prática do ato ilegal. Daqui a pouco eu vou dar um exemplo para condensar todos esses requisitos. Então, primeiro, a existência de um ato ilegal ou abusivo praticado por uma autoridade. Segundo, é que esse ato ele tem que violar ou ameaçar de violação o direito líquido e certo de alguém. Direito líquido e certo é aquele que pode ser comprovado de plano, mediante prova pré-constituída. Porque o mandado de segurança, ele não cabe dilação probatória. Quando eu der o exemplo, também nós vamos conseguir enxergar, visualizar esse direito líquido e certo. Você sabe como que a gente consegue ver isso, Renatinha? Pensar nos fatos líquidos e certos. Olha a infelicidade do Ival. Processo civil é melhor que constitucional. Eu nem falo nada. Bom dia, Ival! Bom dia, Ival! O constitucional é a base, está no topo, é uma questão hierárquica. Não, você perde tempo discutindo isso, velho. Perde Não, tempo. vamos embora, né? Vamos para frente. Eu até merecia a integração de mandado de segurança aí, mas ele não é autoridade pública, então não dá, né? Diga. Não, era isso, era só para te desconcentrar mesmo. Acabar te desconcentrar nesse ponto do mandado de segurança. Então tá. Então já vamos dois requisitos, tá? Ival nos atrapalhou. Temos um ato ilegal abusivo praticado por autoridade, lesão ou ameaça de lesão ao direito líquido e certo. O terceiro requisito é o respeito ao prazo de 120 dias, contados do momento em que o interessado teve ciência daquele ato que o prejudicou. Então, é um prazo decadencial para a impetração do mandado de segurança. Se ultrapassou esse prazo de 120 dias, não cabe IMS. E o quarto requisito é o que a gente chama de subsidiariedade ou residualidade. O mandado de segurança, ele só cabe se não for o caso de cabimento de um habeas corpus ou de um habeas data. Vamos pegar um exemplo. Suponhamos que o secretário municipal de saúde, lá do município X, um dia acordou mal-humorado e baixou uma portaria falando assim, olha, esse município agora não vai fornecer mais medicamentos para idosos que necessitem. Ele praticou um ato absolutamente ilegal, não tinha respaldo jurídico nenhum para fazer esse tipo de proibição, fez isso simplesmente porque estava mal-humorado, porque o time dele perdeu naquele dia. Então, nós temos aí a situação de um direito líquido e certo que foi violado. Alguém discute que aqueles idosos que estão em situação de penúria têm o direito de receber os medicamentos do município? A Constituição fala sobre o direito à vida, sobre o direito à saúde, fala sobre fornecimento de medicamentos, fala sobre proteção a idosos. Então, esse é um direito. Eu não preciso de testemunha, eu não preciso de uma perícia, de uma auditoria para comprovar esse direito. Então, é o chamado direito líquido e certo. A ilegalidade, ela está comprovada ali, ó, de plano, através daquela portaria baixada pelo secretário. A autoridade coatora é a autoridade responsável pela prática do ato, que é o secretário municipal de saúde. Então, se um idoso, a partir do momento em que visualize essa portaria, verifique o seu direito líquido e certo, a saúde, enfim, esses outros direitos todos previstos na Constituição foram lesados por esse ato ilegal dessa autoridade, ele pode contratar um advogado para impetrar o mandado de segurança, mas
esse mandado de segurança só poderá ser impetrado porque, nesse caso, não cabe habeas corpus, não tem ninguém falando de lesão à liberdade de locomoção. E também não cabe habeas data, porque não tem ninguém falando aqui em direito à privacidade ou à informação. E respeitam ao prazo de 120 dias. Então, a ação vai ter que ser impetrada lá no Poder Judiciário, num prazo menor que 120 dias, contado do momento que ele teve ciência do ato ilegal. Qual foi o momento da ciência? A partir do dia em que aquela portaria foi publicada. Então, essa é a ideia básica aí do mandato de segurança, que é um tema que a OAB adora cobrar sobre o formato de casos concretos na prova da primeira fase. Tem mais alguma coisa para dizer, Gu? Tem. Você deixa eu falar de duas ações constitucionais? Eu Bora. sou assim, eu tenho um xodó com essas duas ações constitucionais, mas um Lá xodó vem. assim absurdo. Desde a minha época da advocacia, quando eu advogava, você sabe o que era meu sonho? Propor uma ação popular. Eu não consegui, eu encerrei a advocacia, mas não propus. Mas eu acho essa ação maravilhosa. E se o cidadão tivesse ciência da densidade, do poder que ela tem de anulação de ato, todo mundo ia sair propondo, mas tem um custo, né? Então, você tem, para você propor ação popular, você tem que contratar advogado, se você não tiver capacidade postulatória, porque as únicas ações gratuitas, 100%, habeas corpus e habeas data, né? Eu sempre brinco, gratuita, HC e HD. Mas vamos falar da ação popular. O que eu gosto da ação popular? Ela começa falando o seguinte: qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Lembrar do conceito de cidadão. Por quê? Porque ele está relacionado diretamente com os direitos políticos. Cidadão é aquele indivíduo com mais de 16 anos, que já tem o alistamento eleitoral facultativo, que está em pleno gozo dos seus direitos políticos. E a própria lei que regulamenta a ação popular, ela fala o seguinte: para você propor uma ação popular, você tem que instruir a petição inicial com título de eleitor ou outro documento equivalente que demonstre que você está no exercício dos seus direitos políticos. Ela tem um objeto, e o objeto da ação popular é promover uma tutela de direitos difusos. E eu sempre solto um mnemônico bobo ali para o pessoal buscar na hora da prova, é o PPMM. É o patrimônio público, patrimônio histórico, cultural, moralidade administrativa e meio ambiente. E eu falo, quem que é titular do meio ambiente? Não sou eu, não sou você de maneira individual, é toda a coletividade. Então, quando a gente fala de meio ambiente, moralidade administrativa, patrimônio histórico, cultural, patrimônio público, a gente está falando de um bem coletivo. E o objetivo principal da lei de ação popular é anular um ato lesivo a esses bens coletivos. Então, um cidadão, aquele indivíduo com mais de 16 anos, no exercício de seus direitos políticos, verificou que um ato lesivo foi praticado e violou, ou até ameaçou de violar meio ambiente, patrimônio histórico, cultural, patrimônio público e moralidade administrativa, pode propor ação popular. Lembrando o seguinte, aí a gente tem que ir naquela disciplina lá, que é um pouquinho mais subsidiária do IVAL, né, que é o processo civil, e a gente tem que fazer uma distinção de legitimidade e capacidade postulatória. Não é falar que o cidadão tem legitimidade que é o mesmo que dizer que ele pode propor ação por ele mesmo. Ele pode figurar no polo ativo daquela demanda. Mas precisa de advogado. Precisa de advogado, né? Então tem que fazer essa ressalva para o pessoal não confundir capacidade postulatória com legitimidade ativa. A única que não precisa de advogado é o habeas corpus, gente. O habeas corpus. Que corpus. qualquer um pode impetrar habeas corpus. Exatamente. E só deixar aquela pincelada, né, da possibilidade da decisão do STF que permitiu a impetração de habeas corpus coletivo. Pessoal, ficar atento nisso, porque eu adoro tutela coletiva, gente. A gente tem que sair, Renatinha, dessa questão de micro-leads. O que eu estou pegando na magistratura da Bahia agora de ação de expurgos inflacionários, por que não pega um legitimado coletivo, entra com uma ação, reconhece o direito e a turma só executa? Eu tenho mais de 1000 sentenças para dar no meu curso. Exatamente.
Então, assim, eu acho que a gente tem que sair daquela ideia de microlide, né, de molecularização, atomização do conflito, para sair de uma ideia para ir partir para uma ideia de macrolide. Mas isso é Isso eu outro motivo papo. tanto aí para os nossos futuros advogados, né? Para abrirem a cabeça para a ideia da tutela coletiva de direitos. Exatamente. Eu brinco que o processo coletivo é o futuro do judiciário. Se a gente não sair dessa ideia de microlide, de lide pequenininha, e pensar um negócio de maneira mais macro, o judiciário vai acabar, porque não tem jeito. Não tem jeito de você dar 1000 sentenças em... 1000 sentenças? Não tem jeito de você zerar um acervo desse nem num ano. Então é complicado, né? Mas aí para outra ação que eu gosto de trabalhar, mandado de injunção. Eu adoro mandado de injunção, você sabe por quê? Eu sempre faço uma relação do mandado de injunção com uma teoria que foi desenvolvida por José Afonso da Silva, que é a teoria da eficácia e aplicabilidade das normas constitucionais. Sabe por quê? O mandado de injunção ele traz na Constituição falando o seguinte: conceder-se-á mandado de injunção sempre que a ausência de norma regulamentadora, ou seja, falta uma norma, falta uma legislação infraconstitucional regulamentando um direito previsto na Constituição. Um direito, uma prerrogativa, uma liberdade relativa à cidadania, à nacionalidade e soberania. E aí, o que acontece? A gente tem que lembrar o seguinte: o Zé Afonso da Silva ele fez uma classificação das normas constitucionais. Norma constitucional de eficácia plena, contida e limitada. Plena. Constituição foi promulgada. Não dependemos de nenhuma providência do prego do legislador infraconstitucional. Aquele direito pode ser exigido de plano. Então, é uma norma que tem uma aplicabilidade plena, uma eficácia imediata. Norma constitucional de eficácia contida. Aquele direito também, desde a promulgação da Constituição, pode ser exigido de plano. Porém, em situações em que o legislador constitucional entenda pertinente, pode incidir sobre aquela situação uma regra de contenção e a gente ter limitação daquele direito. Exemplo clássico: é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Ou seja, num primeiro momento a gente tem a liberdade profissional, mas o legislador pode estabelecer determinadas qualificações profissionais em determinadas atividades. É por isso que a gente faz uma distinção. Músico, fotógrafo, jornalista, tem uma legislação infraconstitucional disciplinando o exercício da profissão? Não. E por que advogado tem, delegado de polícia tem? Aí o STF ele tem uma decisão interessante que o pessoal tem que lembrar. Não é toda e qualquer profissão que pode ser regulamentada. Tem que existir um potencial lesivo da atividade. Tem que existir um risco naquela atividade. Os nossos futuros advogados aí, eles vão estar mexendo com o quê? Com a liberdade no direito penal, com direitos da personalidade em direito civil, com patrimônio, com sucessão. Então, tem um potencial lesivo, eles têm uma responsabilidade muito grande na atuação profissional. Então, a profissão de advogado pode ser regulamentada. E aí a gente chega na norma constitucional de eficácia limitada, que é aquela norma constitucional que, desde o momento da promulgação, ela não consegue produzir os seus efeitos, ela necessita de regulamentação do legislador infraconstitucional. E aí gera uma situação que a gente conhece na doutrina de síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Poxa, a Constituição não é uma promessa de intenção, não é uma promessa inconsequente lá do poder constituinte originário. Ela tem uma força normativa. E para sanar essa síndrome de inefetividade, a gente tem dois instrumentos: a ação direta de inconstitucionalidade por omissão e o mandado de injunção. Então, todas as vezes que direitos, prerrogativas e liberdades constitucionais relativas à cidadania, soberania e nacionalidade não puderem ser exercidas porque o prego do legislador infraconstitucional não exerceu a sua função precípua de legislar, regulamentando aquele direito constitucional, pode ser impetrado, então, um mandado de injunção. E aí eu posso aprofundar um pouquinho? Lembrar das duas correntes do mandado de injunção, duas correntes grandes: os não concretistas e os concretistas. Os não concretistas falam que o Poder Judiciário não pode concretizar aquele direito, porque violaria a separação de poderes, o Judiciário estaria atuando como legislador positivo.
Os concretistas falam que pode. Só que os concretistas brigam entre si, né? Porque a gente tem os concretistas geral, individual e intermediário. O geral fala, o Poder Judiciário pode de pronto concretizar esse direito. A sentença vai ter eficácia para toda a coletividade. O individual fala, não, pode concretizar, mas a sentença vai ter eficácia somente para aquelas partes que estão submetidas na impetração. E o intermediário, ele brinca de dois tempos. Ele cientifica o poder legislativo do seu estado de mora, estabelece um prazo para a edição daquela norma, e se a norma não for editada dentro daquele prazo, aí sim o Poder Judiciário pode concretizar aquele direito no caso concreto. Seriam essas as considerações. Lembrar que no último mandado de junção que nós tivemos lá com relação à criminalização de atos de homofobia e transfobia, o STF, a eficácia da decisão foi para todos, foi uma eficácia erga omnes e também foi uma eficácia direta, que o Poder Judiciário, o STF, reconheceu a mora legislativa da ausência de legislação para criminalizar atos de homofobia e transfobia e, de cara, de plano, já viabilizou o exercício do direito para os interessados. De que forma? Falando, olha, enquanto não existe uma lei para tratar como crime, para tipificar atos de homofobia e transfobia, utilizem no que couber a lei do racismo. Então, o judiciário já viabilizou de plano o exercício do direito. Lembrando que esse caso, a criminalização da homofobia e da transfobia, foi um julgamento conjunto de um mandado de junção e de uma ADO, né? Aqui eu estou falando especificamente do mandado de junção. Isso. Bora para a próxima? Excelente. E eu gosto de quando vocês dão esses exemplos com casos concretos reais, porque a FGV é uma banca de caso concreto na veia, né? Então, quando a gente tem esses exemplos assim, fica muito mais fácil lembrar e arrasar na hora da prova. Próxima dica? A próxima dica, eu não poderia deixar, né, de trabalhar aqui com a nobre presença do professor Gustavo, Poder Judiciário. Professor Gustavo, juiz de direito do estado da Bahia. Fala aí pra gente, Gu, o que você acha que vai cair para essa galera sobre Poder Judiciário? Você tem a maior autoridade aqui entre nós para falar sobre isso. Gente, Poder Judiciário, para mim, é assim. Aí eu ficaria 2 horas falando aqui. Mas você sabe o que eu gosto muito de trabalhar, Renatinho? Por exemplo, competência do STF. O STF, ele está mudando muito a postura dele como corte. Eu acho que, na verdade, ele está se remodelando para se colocar no verdadeiro papel de Corte Suprema. Porque a gente tem que pensar que o Supremo Tribunal Federal... da Constituição e não de julgador de ladrão de galinha. Exatamente. O Supremo Tribunal Federal, ele tem... Nem de briga de vizinho. Exato, o papel dele é esse, é preservar, é ser o guardião da ordem constitucional. Ele não tem que julgar conflito intersubjetivo de interesse. E aí, o que a gente faz? O que a gente tem? A gente tem determinadas autoridades que têm foro de prerrogativa de função no STF. O STF é competente para julgar quem, por exemplo? Os parlamentares, os deputados federais e os senadores. E aí a gente pega o exemplo seguinte: um determinado senador, ele se vê envolvido numa situação que um helicóptero dele lá está abarrotado de cocaína. Só que aí o helicóptero está em nome de outra pessoa, não sei o quê, mas vamos trabalhar com um caso hipotético, porque eu estou muito revoltado com o Cruzeiro, que a crise com o Cruzeiro começou, foi lá. Eu não ia falar nada, eu estou só quietinho, porque o Galo ganhou, né? Então eu estou quietinho. Então, assim, vamos supor que o helicóptero estivesse na mão desse senador, mesmo ele estivesse pilotando, estivesse abarrotado de pó branco. E aí, o que acontece? O que esse senador ia falar? Olha, eu tenho uma imunidade parlamentar formal em relação ao processo. Tenho foro de prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal. Só que aí, o Supremo ia ter que receber uma denúncia pelo artigo 33 da Lei de Drogas. Ia ter que intimar lá o Fala Zezé para apresentar a resposta à acusação. Ia ter toda uma instrução criminal. E aí, não ia ser só o Fala Zezé. Ia ser um deputado que praticou homicídio embriagado na condução de veículo automotor, que teria que ter uma lei Maria da Penha, uma medida cautelar da lei Maria da Penha apreciada.
E, de repente, o Supremo ele ficou abarrotado com situações envolvendo o foro de prerrogativa de função, e ele foi saindo do seu verdadeiro papel de uma corte constitucional responsável pela guarda do ordenamento constitucional e passou a ser uma corte de instrução. E, de repente, ele começou a se esvaziar do seu verdadeiro papel. E aí ele fez uma interpretação restritiva do foro de prerrogativa de função, seja para os parlamentares, seja para o presidente da República, seja para os seus próprios ministros, seja para o procurador-geral da República, que todos esses têm foro de prerrogativa de função no STF. Ele falou o seguinte: o foro de prerrogativa de função existe. Só que eu vou julgar parlamentar, vou julgar meus próprios ministros, vou julgar o presidente da República, desde que o injusto penal por eles praticados guarde relação com o exercício da função. Se aquele injusto penal for praticado como decorrência do exercício da função, uma corrupção passiva, uma corrupção ativa, uma exploração de prestígio, um tráfico de influência no exercício da função, se utilizando do mandato parlamentar, aí a competência do foro de prerrogativa de função do Supremo é atraída. Mas agora, tráfico de drogas, 306 do Código de Trânsito, medida cautelar da Lei Maria da Penha, vai lá para o juízo originário. Não cabe isso dentro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, esse ponto eu gosto de salientar. E tem um ponto que eu gosto de salientar também, porque a gente sempre pode ter uma pegadinha nisso aí, uma leitura apressada pode levar o nosso aluno a errar a questão. Veja o seguinte: se a gente tem um conflito entre um Estado estrangeiro e um organismo internacional de um lado, e o município de outro, quem é competente para fazer esse julgamento? Numa leitura apressada que o pessoal faz ali do artigo 102 e num cansaço de prova, né? Porque a gente tem toda aquela adrenalina, todo aquele cansaço de prova, o aluno marcaria Supremo Tribunal Federal. Mas não, errado. Quando a gente tem Estado estrangeiro, organismo internacional de outro e município de outro, essa ação ela vai tramitar... Exatamente. Essa ação ela vai tramitar na Justiça Federal. Exatamente. E com uma peculiaridade. Aonde que vai essa sentença? O normal, né? Qualquer pessoa normal fala o seguinte. Exatamente, porque uma pessoa normal fala o seguinte: uma sentença que foi proferida pelo primeiro grau de jurisdição, o recurso cabível vai para o TRF, não. O recurso vai para o STJ e não é um recurso de apelação. É um recurso ordinário constitucional. E ali é um dos raríssimos casos em que o STJ pode fazer revolvimento de fato, de prova, atuando como se fosse uma verdadeira corte de apelação ali, né? Então tem que ficar atento. Estado estrangeiro, organismo internacional de um lado, aí a gente vai ter União, Estados, Distrito Federal e territórios de outro, atrai a competência do Supremo Tribunal Federal. Mas se tiver um município, uma pessoa física, uma pessoa jurídica, Justiça Federal, recurso ordinário constitucional dirigido para o Superior Tribunal de Justiça. Essas duas aí o pessoal tem que ficar atento, porque é aquela matériazinha chata, né? Você tem que ficar muito esperto nela. E esses conteúdos que podem vir como pegadinha, assim, é de fundamental atenção mesmo. Isso, eu Temos até mais gelo. dicas? Você tem alguma de poder judiciário aí, Renan? A minha dica de poder judiciário aqui vai ser rapidinho. Olha só, Gu, qual foi a sua forma de ingresso no poder judiciário? Como é que você se tornou juiz? Através do... Com muitas reprovações, mas foi através de concurso público de provas e títulos. Concurso público de provas e títulos. Mas vocês sabiam que existem outras formas de ingresso na magistratura que não são através de concurso público? E o exemplo que eu tenho para dar aqui para vocês é o artigo 94 da Constituição, o 5º constitucional. 1/5 dos desembargadores dos tribunais dos estados, né, os TJs, os estados que têm TJ militar também, e 1/5 dos TRFs, vai ser composto não por juízes de carreira, e sim por membros da advocacia e do Ministério Público, com mais de 10 anos de carreira, notório saber jurídico e ilibada reputação. Os órgãos de representação, ou seja, a Procuradoria-Geral
no caso do Ministério Público, e a OAB, no caso da advocacia, vão encaminhar para o tribunal uma lista contendo 6 nomes, uma lista sextupla. O tribunal vai transformar essa lista sextupla numa lista tríplice, vai daqueles 6, vai selecionar 3 nomes e encaminhar para o chefe do Poder Executivo. Ou seja, se for TJ do Estado, encaminha para o governador. Se for TRF, que é um tribunal federal, encaminha para o presidente da República. E aí, entre aqueles 3, ele vai escolher um que vai ocupar a vaga de desembargador. Então, nós temos magistrados, desembargadores nos TJs e nos TRFs que não são advindos do concurso público de provas e títulos, e sim dessa regra prevista na Constituição para dar essa ideia aí, dos tribunais, né, de essa ideia interinstitucional aí para a composição dos tribunais do Quinto Constitucional. Sabe um outro exemplo de ingresso na magistratura sem concurso público? Ministros do STF. Os ministros do STF que estão lá não fizeram necessariamente concurso para ser juiz. Nós podemos ter lá um advogado, nós podemos ter lá alguém que fosse delegado. Inclusive, a Constituição nem fala que para ser ministro do STF você tem que ser formado em direito. A Constituição fala que os ministros do STF são nomeados pelo presidente da República após a aprovação da maioria absoluta do Senado Federal entre cidadãos com mais de 35 e menos de 65 anos, notório saber jurídico e reputação ilibada. Lá não fala que tem que ser formado em direito, não. Hoje, na nossa composição atual, todos os 11 são. Mas no passado, nós já tivemos um médico que foi ministro do STF, Barata Ribeiro, não teve entendimento nenhum com relação a isso. Então, são outras formas de ingresso na magistratura sem um concurso público previsto na Constituição. Existem outras, mas as principais são essas duas. Eu posso pegar um tema, um ganchozinho aqui que não estava na nossa programação normal, mas como você falou de ministro Gente, do STF... esses ganchos aí é que são as dicas que o Dani sabe Exatamente. É a luz, né? É o insight ali. Vai cair, Parece que é uma iluminação cósmica que vem aqui. Mas você sabe o que eu gosto de lembrar? Quando a gente fala de ministro do STF, eles estão na linha sucessória do presidente da República. E aí eu sempre gosto de lembrar o seguinte: o presidente da República ele tem substituto natural, que é claro que é o vice, porque eles foram eleitos na mesma chapa, mas eles têm substitutos eventuais. E aí a gente tem uma linha de sequência obrigatória nessa substituição eventual do presidente da República, que é presidente da Câmara, presidente do Senado e o presidente do Supremo Tribunal Federal. Por que a gente começa pelo presidente da Câmara, passa pelo Senado e chega no Supremo? Por uma questão de representatividade popular. Se a gente está trabalhando com Câmara e Senado primeiro, são agentes políticos que foram eleitos pelo voto popular. No judiciário, a gente não teve isso. Foi igual a Renatinha falou, que eles foram nomeados pelo presidente da República. E por que o presidente da Câmara vem antes do presidente do Senado? Aí também por uma questão de maior representatividade popular. Câmara, representantes do povo, Senado, representantes dos estados. Mas lembrem o seguinte, né, pessoal? São ausências temporárias do presidente que a gente pega essa linha de sucessão. Se a gente pegar... Tem coisa, não sei se a palavra... O pessoal fala que a palavra tem força, né? Então vamos trabalhar aqui. Imagina o Bolsonaro e o vice lá, o Mourão, são impeachmentados. Que delícia! Acontece um negócio desse. Como que funciona? Vai chamar o presidente da Câmara, do Senado de maneira definitiva? Não. Aí a gente só tem por um dia. Exatamente, só de maneira temporária. Porque a gente tem que resolver a situação e para resolver isso a gente tem que ver o seguinte: essa ausência se deu nos 2 primeiros anos do exercício do mandato ou ela se deu nos 2 últimos? O Bolsonaro já está entrando nos 2 últimos, né? Porque ano que vem tem eleições. Podia acontecer esse exemplo lá no inicim, que a gente já cortava o mal pela raiz. Nos 2 primeiros anos, o que a gente teria? Eleições diretas, com convocação da população para ir às urnas, aquele porre do horário eleitoral todo de novo, e essas eleições elas teriam que acontecer no prazo de 90 dias a contar da abertura da última vaga. Se a ausência for nos 2 últimos anos do mandato presidencial, aí é a hipótese que nós temos de eleições indiretas realizadas pelo próprio Congresso Nacional, e essa escolha
desses agentes que vão terminar o mandato presidencial, ela tem que se dar no prazo de 30 dias da abertura da última vaga. Foi só esse gancho que me deu aqui, às vezes vai que cai, né? Ó, olha só, eu vou fazer um resumão dessa bela explanação do professor Gustavo. O que você tem que memorizar? O presidente da República, ele pode se afastar do cargo de duas formas. De uma forma temporária, ficou doente, mas vai voltar. Foi viajar, mas vai voltar. Tá de licença, mas vai voltar. Aí são chamados os seus substitutos. Primeiro, obviamente, o vice-presidente e aquela turminha lá, presidente da Câmara, presidente do Senado e presidente do STF. Eles são os famosos quebra-galhos, presidente da Câmara, Senado e STF. Eles ficam na cadeira presidencial só por uns dias, porque o presidente vai voltar. Agora, se o presidente da República se afasta de forma definitiva, morte, impeachment, renúncia, ele afasta e não vai voltar mais, quem vai assumir a cadeira presidencial? Obviamente, é o vice. O vice é a única autoridade que pode assumir a cadeira presidencial de forma definitiva. Sabe por quê? Porque o dia que você votou para presidente, você não votou só para presidente. Apareceu lá na urna eletrônica a carinha do presidente e do vice. Então você também conferiu legitimidade ao vice e somente a ele para assumir a cadeira presidencial de forma definitiva. Na ausência do presidente e do vice, os dois morreram, os dois sofreram impeachment, os dois renunciaram, nós temos que fazer novas eleições. E o Gustavo falou, ou 90 dias, se for nos 2 primeiros anos, eleição direta, ou 30 dias, se for nos 2 últimos anos, mandato eleição indireta. Só que nesses 30 ou 90 dias, o Brasil não pode ficar sem presidente, não. Aí a gente chama os quebra-galho. Presidente da Câmara, na ausência dele do Senado ou do STF, para ficar lá na presidência até que se realizem as novas eleições. Então, marca na sua cabecinha aí. A única autoridade que pode suceder o presidente da República, assumir a cadeira presidencial de forma definitiva, é o vice. Não tem vice, novas eleições. Beleza? Sensacional. Vamos lá, então, para nossa dica de direitos políticos. Gente, Vambora. eu amo falar de direitos políticos, porque eu amo de coração o direito eleitoral. Inclusive, dou aula de direito eleitoral. Eu já trabalhei muito proximamente com o direito eleitoral. Então, eu gosto demais. E a minha dica aqui vai ser sobre direitos políticos negativos. A gente fala em direitos políticos negativos quando a gente está falando de formas de inviabilização do povo, da participação do povo no processo político. Então, quando a gente fala em direitos políticos negativos, nós temos que lembrar de duas coisas. Das chamadas causas de perda ou de suspensão de direitos políticos e das chamadas inelegibilidades. O que eu quero que vocês memorizem aqui? As causas de perda e sucessão de direitos políticos estão lá no artigo 15 da nossa Constituição. Fala lá, condenação criminal com trânsito em julgado, fala lá de perda da nacionalidade por sentença judicial transitada em julgado, fala lá condenação em improbidade administrativa, tem lá as hipóteses de perda ou de suspensão de direitos políticos. Quando o indivíduo perdeu ou teve seus direitos políticos suspensos, incorreu em uma das hipóteses do artigo 15 da nossa Constituição, ele tem inviabilizadas as suas capacidades eleitorais, tanto ativa quanto passiva. O que é capacidade eleitoral ativa? É o direito de votar. Eu vou lá, por minha iniciativa, faço meu alistamento eleitoral, tiro meu título de eleitor no dia lá, 1º domingo de outubro, estou votando. Então, a capacidade eleitoral ativa, direito de votar. Se eu estou com meus direitos políticos perdidos ou suspensos, a minha capacidade eleitoral ativa está inviabilizada, eu não posso votar. Ao mesmo tempo, a minha capacidade eleitoral passiva, se eu perdi ou tive suspensos os meus direitos políticos, também estará inviabilizada. A capacidade eleitoral passiva é o direito de ser votado, ou seja, o direito de candidatar-se. Então, quando o indivíduo incorreu nas hipóteses do artigo 15 da Constituição, hipótese de perda ou suspensão de direitos políticos, ele terá inviabilizadas tanto a sua capacidade eleitoral ativa quanto passiva. Ele não pode nem votar nem ser votado. Agora, no caso de inelegibilidade, nós estamos falando do artigo 14 do parágrafo 4º seguintes da nossa Constituição. As inelegibilidades, elas inviabilizam somente a capacidade eleitoral passiva. O sujeito que está inelegível
Ele pode votar, mas ele não pode se candidatar a um determinado cargo, a uma determinada eleição. Então, eu pego aqui um exemplo. Eu sou governadora do estado de Minas Gerais. Exerci meu primeiro mandato, candidatei à reeleição. Beleza, exerci 2 mandatos. Na próxima eleição, eu estou inelegível para o cargo de governadora de Minas Gerais, porque a Constituição não me permite exercer 3 mandatos consecutivos. Então, a inelegibilidade, ela pode ser absoluta para todos os cargos, ou então pode ser uma inelegibilidade relativa. Eu estou inelegível para exercer o cargo de governadora do estado de Minas Gerais. Mas se eu quiser me candidatar a senadora, a prefeita, a vereadora, a presidente da República, qualquer outro cargo, eu posso? Posso, desde que eu renuncie 6 meses antes da eleição. Então, a inelegibilidade traz essa ideia de inviabilização do direito de se candidatar a um determinado cargo, para uma determinada eleição, ou mesmo de forma absoluta, que a Constituição traz situações lá de pessoas que não podem se candidatar para nenhum cargo e para nenhuma eleição. Então, inelegibilidades inviabilizam a capacidade eleitoral somente passiva. Causas de efeito de suspensão de direitos políticos inviabilizam a capacidade eleitoral tanto ativa quanto passiva. Eu posso pegar um gancho também na inelegibilidade, que eu adoro. Porque pode parecer uma questão muito boba, mas imagina o seguinte, pessoal, a gente sabe que presidente, governador e prefeito, eles podem ser eleitos e reeleitos. Existe uma inelegibilidade relativa para um terceiro mandato sucessivo, né? E aí o seguinte, imagine uma seguinte situação, um determinado indivíduo logrou êxito numa eleição de prefeito lá no Oiapoque. Foi eleito e depois ele foi reeleito. E depois ele foi lá para o Chuí, porque ele passava férias no Chuí, tinha uma galera que era amigo dele, ele tinha um reduto lá legal. Eleitoral. Exatamente. E aí o que acontece? Ele foi eleito lá no Chuí. Então, tipo assim, uma questão que é fácil da inelegibilidade relativa do terceiro mandato, ela pode ficar difícil, porque a FGV pode julgar um caso prático desse e perguntar para o pessoal. Falar, e aí, lá no Chuí ele pode se candidatar ou não? Ele pode assumir o cargo de prefeito ou não? E aí é o que a jurisprudência do STF, prefeito itinerante ou prefeito. Exatamente. E o que o STF falou? Meu amigo, isso é uma burla da inelegibilidade relativa de um terceiro mandato sucessivo. Então, independentemente se é lá no Oiapoque, se é lá no Chuí, não interessa. Você foi eleito, reeleito um terceiro mandato sucessivo em qualquer ponto do território nacional, por mais que sejam em cidades distantes, não pode. Isso é uma tentativa de burlar o texto constitucional. Então, eu gosto muito. Essa história, eu acho legal também. Isso já aconteceu, tá? No Brasil. Essa história do prefeito profissional, prefeito itinerante, ela acontece pelo seguinte. Para se candidatar a um cargo eletivo, a gente tem que ter domicílio eleitoral. A ideia de domicílio eleitoral ela é mais ampla que a ideia de domicílio civil. E eu dou sempre meu próprio exemplo. O meu domicílio civil é Belo Horizonte. Eu moro em Belo Horizonte, resido em Belo Horizonte com ânimos definitivo. Eu sou servidora pública lotada em Belo Horizonte. Eu tenho domicílio civil necessário em Belo Horizonte. Mas o meu domicílio eleitoral é a cidade do interior, inclusive onde eu estou neste momento, que é onde eu tenho os meus laços familiares, meus laços, onde eu acompanho a vida política, e eu faço questão de votar aqui. Então eu poderia ter domicílio eleitoral aqui, ou então posso transferir meu domicílio eleitoral para lá. Então, o que a galera faz? O sujeito se candidatou a prefeito no município A, onde ele tem domicílio eleitoral. Aí ele foi, na próxima eleição, ele foi reeleito para um segundo mandato de prefeito do município A. Ele sabe que ele não pode se candidatar a um terceiro mandato de prefeito do município A. Aí o que o bonitão faz? Transfere o domicílio eleitoral dele para o município B. E aí ele se candidata a prefeito lá. Isso não pode, porque não interessa se ele está exercendo 2 mandatos de prefeito no município A e 1 no município B. Interessa que a Constituição não permite 3 mandatos consecutivos para prefeito, governador e presidente. Então, a ideia do prefeito profissional, que é o cara que transfere o domicílio eleitoral para se candidatar a um terceiro mandato consecutivo em outro município, isso não é permitido. Temos jurisprudência do TSE e jurisprudência do STF, já até antiga, já ninguém discute isso, não.
E a OAB adora cobrar esses casinhos concretos aí a respeito de direitos políticos. Você sabe uma que eu gosto Excelente. também, Ranti? Eu gosto da inelegibilidade relativa em razão do parentesco. Porque ela é reflexa, né? Reflexa. Nossa, eu amo também. Ela não atinge o próprio agente político, né? Ela atinge os parentes, os cônjuges, né? Daqui a pouco a gente está falando que pode ter vários cônjuges uma pessoa, né? Então só um, né? Atinge o cônjuge, os parentes consanguíneos por afinidades. E lembrar, até o segundo grau. E aí o que a gente tem? Parentes de quem? Do presidente, governador e prefeito, dos chefes do executivo. E lembrar o seguinte, o presidente, eu acho até uma tecnia muito grande da Constituição, porque ela fala assim, onde eles exercem jurisdição. Jurisdição. Presidente Erradíssimo. não exerce jurisdição. Presidente não exerce jurisdição em lugar nenhum, né? Mas está na Constituição, a gente tem que ficar atento. Mas se o presidente exerce a jurisdição dele em todo o território nacional, cônjuge, os parentes dele até segundo grau, não pode se candidatar a nenhum mandato eletivo no território nacional. Aí a gente desce para o prefeito. O prefeito exerce dentro de um município, então cônjuges e parentes consanguíneos não podem se candidatar a vereador e nem a prefeito. Governador de estado, dentro do limite ali do território de um estado, então cônjuges e parentes consanguíneos por afinidade até segundo grau, não podem. Vereadores, prefeitos dentro dos municípios dos estados, deputado estadual, deputado federal e senador representando aquele estado. E lembrar o seguinte, existe uma exceção. Salvo-se titulares de mandato eletivo e candidatos à reeleição. E aí tem que lembrar da família Bolsonaro aí, do papai e dos filhinhos, né? Porque já tinha mandato eletivo sendo exercido e ali candidatos à reeleição dentro do Poder Legislativo. Então, atenção nessa exceção também. Olha só, se a esposa do Bolsonaro quiser se candidatar na próxima eleição, ela pode? Ela não pode. Ela não pode. Mas ela pode ser esperta, Renatinha. E se ela divorciar? Se ela se divorciar... Porque lá no Rio de Janeiro, minha esposa é do Rio. Eu falo que no Rio acontece de tudo que a gente nunca viu. Então lá no Rio teve uma treta dessa. Você sabe que essa treta aí, que originou essa súmula vinculante, ela é originária aqui, da minha cidade, aqui de Itaúna, onde eu estou. E na época, eu trabalhava no Ministério Público Eleitoral, acompanhei o início desse caso. A situação era exatamente essa, do prefeito, a esposa, o prefeito e a esposa se divorciaram no curso do mandato e ela se candidatou a vereadora. Então, aí foi a origem aí de todas as súmulas vinculantes. Mas vamos esquecer que eles se divorciaram e ela estaria inelegível porque ela é esposa do presidente da República. Agora, os filhos dele podem se candidatar por quê? Porque eles já têm mandato eletivo e eles podem se candidatar à reeleição. Tem uma exceção à inelegibilidade reflexa. Você quer falar mais do divórcio no curso do mandato, que não afasta a inelegibilidade reflexa? Isso que é legal. Olha só para você ver o que a Marlise colocou ali para a gente. Só se morrer. Só se morrer, a gente tem que ir a morte é uma exceção da exceção, né? Isso, a gente tem que ir ali no Código Civil, por quê? Porque o vínculo conjugal ele se dissolve de duas maneiras, pelo divórcio ou pela morte. A súmula vinculante fala que o divórcio não pode, mas o STF relativizou a súmula vinculante em caso de morte, né? Então ela está atenta, eu tenho certeza que vai ser aprovada, porque é questão pesada, hard. Essa é hardcore, várias exceções e podem vir essas pegadinhas assim que confundem o aluno, deixa o pessoal, meu Deus, o que eles estão falando nessa questão? Será que eu respondo A, B, C ou D? Então, realmente, essa questão pode vir sim. E dupla, eu gostaria muito de ficar o dia todo falando de constitucional com vocês. Vamos ficar até meio-dia, ó. Vamos renovando gente, a live. Pois é, eu não sei se vocês viram, mas na primeira live que a gente fez, no primeiro dia, na terça-feira, o Instagram derrubou a gente durante a live. Tivemos que começar de novo. E quase que a gente não consegue recuperar. Mas o ADM falou, tem como, e a gente conseguiu. Então, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente. A gente precisa, infelizmente, terminar. O bate-papo tá super legal. Eu adorei esse esquema de bate-bola de vocês dois, com um bate-papo super leve, com muitos exemplos. Deu pro pessoal, tenho certeza, pegar muita coisa. Quem tá anotando aí se deu bem.
E eu quero que vocês façam, só pra gente terminar, um convite pro pessoal participar do Hora H, porque não termina aqui. A gente tá encerrando a live, mas a gente continua no Hora H no sábado, não é isso? É isso aí, no sábado, 11h35, eu entro junto com a Flávia Administrativa. Você entra também, Gustavo? Você entra com quem? Com a Lilian? Eu entro com a Lilian em tributária e a gente fez uma intra-mega disciplinariedade ali com tributário, mandado de segurança, sigilo fiscal, que o pessoal vai gostar, viu? Isso aí, esperamos você no Hora H, no sábado, que é a nossa supervisão de véspera. E, claro, esperamos vocês na nossa segunda fase de Direito Constitucional, né, Gu? Nossa segunda fase, tá assim, gente, eu tô a 1.000 por hora. Assim, eu escrevi 400 páginas de material para vocês em licença de maternidade. Gustavo, quantos slides você fez para a segunda fase? Conta pro pessoal. Não, eu acho que passou de 800. Foi assim. Mais de 800 slides. Foi. É, gente. Foi. Só de Poder Judiciário, né? Foram 200. Então, assim, quem quiser ser aprovado, vem com a gente. Você que escolheu aí o direito constitucional para a sua segunda fase, vai ser bom demais caminhar juntos de mãos dadas até a aprovação. É isso. Participem do Hora H e não se esqueçam das segundas fases do time Supremo. O time Supremo está aqui para ajudá-los em toda essa jornada em busca da aprovação. O Hora H vai ser fantástico, assim como tem sido a nossa semana. E dupla, muito obrigada pela parceria de sempre, viu? Vocês são feras demais. Adorei bater esse papo com vocês aqui. Tá chovendo aí na Bahia? Oi? Tá chovendo aí na Bahia? Eu tô em Belo Horizonte, né? Ah, hoje você tá em BH. Tô em BH, tem Hora H agora, não pode deixar não. Tem que vir com antecedência. Isso aí, um beijo, beijão, beijão, Beijo, beijão. gente. Obrigada pela companhia, pessoal. A live vai ficar salva, viu? Para quem chegou depois, para quem não pegou o inicinho, fiquem tranquilos que já já estará no nosso IGTV e também no nosso YouTube, juntamente com as outras dos demais dias. Espero vocês às 5 com o Administrativo Internacional. Abração, É isso aí. Beijo, gente. Obrigada.